Tem uma pergunta, o Gilberto mandou também uma outra pergunta, que diz assim: os médiuns passistas podem ser considerados benzedores de antes? Não, não, porque o passe é diferente, é uma situação diferenciada, diferenciada. Você usa da tua energia para dar passe. E ele é medianeiro, né? Ele É, usa também dos espíritos, e né? tem uma outra coisa também que você comentou na descrição, né, das benzedeiras. O benzedor está fazendo a sua prece, sua oração, tem todo um processo que é um pouco diferente até, né? Diferente, porque ele tá usando outras coisas, né? Porque normalmente o benzedor, ele sabe que ele tem alguém do lado dele, por detrás dele, dando-lhe a sustentação. E muitas vezes ele entra em conexão. Para quê? Para poder atingir o objetivo que é a cura daquele ser. E não necessariamente é só um passe, né? Não. Porque o passista eu não posso falar muito porque eu não passei por essas práticas, então eu não posso falar. Mas eu sei que a energia do passista é dele mesmo, né? A gente traça um paralelo com o reiki, que o reiki você canaliza a energia, que é É, diferente do passe. senhor Mira, já me veio uma pergunta, sei que já está mais sim, já está chegando no horário, quase, né, Carmen? Mas é Sim. assim, ó, uma pergunta assim, ao mesmo tempo ela é um pouco técnica, mas eu acho que ela vem de encontro ao que a gente está conversando. Por exemplo, a gente, o pessoal tem as linhas da USE, o Espíritas, né? Da Federação, Aliança, e eles têm um padrão de passe, né? Que eles Sim. têm. Aquele passe que geralmente é padronizado e tem passe específico para criança, nesse caso. O que o senhor poderia comentar, falar sobre isso em relação a esse tipo de passe? Porque ali no caso não está usando diretamente uma pessoa, como a gente está conversando agora, que ela é própria para isso, né? Mas uma pessoa, se diria assim, ela estudou para fazer aquilo, né? É, eu passo batido porque eu não conheço como é desenvolvido esse curso, não sei qual é as práticas Sim. colocadas, então eu não posso, eu não sabendo, eu não posso falar, Ah, sim. que aí eu estaria cometendo um erro muito grave. Mas uma coisa que é muito importante para a gente falar sobre isso é a intenção, né? O senhor É, sempre fala disso. É, a Qual é a intenção, intenção com que a gente coloca? o que você está mentalizando, o que você está pensando, qual é a energia que você está passando. Pronto, encerra tudo. É o amor. e tem a questão do começo, né, que a gente falou de alguns itens, falou sobre a missão da pessoa, o senhor estava falando sobre a questão do coração, da mente, e tem a questão da preparação física também, né? A Sim, pessoa, antes de um trabalho espiritual, ela tem que se preparar fisicamente, isso é importante, né? Que o que acontece, pelo menos tecnicamente, nos centros isso é importante, as pessoas são orientadas a fazer isso, o que é muito importante, para que a pessoa que está lá indo lá naquela casa receber a caridade, ela tem que receber a caridade verdadeira. Então a pessoa tem que sim. ter para doar, não é só chegar lá e achar que vai trabalhar, né? É Isso é como o muito importante. cidadão que ingere bebida alcoólica, é o cidadão que fuma, né? E são práticas que não devem ser aceitas, né? Porque Que você não vai transmitir o que para as pessoas, combina, né? Porque são densidades, né? né? São É, energias muito densas, né? Para quem Então, trabalha. é uma questão que a gente não pode nem entrar muito no, é delicado, né? não, Sim. Mas ao mesmo tempo, acho que foi esclarecedor por certa parte, né, Carmen? Porque as pessoas hoje elas precisam dessa abertura para perguntar, para se orientar, e muitas vezes ela tem esse tipo de questionamento na cabeça dela. E às vezes a pessoa que está lá, por exemplo, dentro de uma casa espírita, ela procurar de repente com seus mentores, com seus amigos lá, ver onde ela se encaixa melhor, que às vezes não é só uma padronização, né? É mais nesse não, sentido que porque eu fiz a pergunta, né? Não é é, só Sim. uma padronização de, sei lá, ó, tem que ser assim. E Mesmo porque sim, todo mundo, cada um é diferente, né? As é, pessoas têm energias diferentes, tudo. porque cada um é um, ninguém é igual.
Então você tem que imitar o outro. Fica uma pergunta. Isso que Né? foi legal. Aproveitando até o que o Gilberto comentou da questão dos médiuns e tudo mais, o que eu percebo muito é que a benzedeira, o benzedeiro, ele tem uma coisa muito assim, muito parecido com aquilo que nós conhecemos como o xamã, né? Porque ele detém todo um conhecimento ancestral, até mesmo um conhecimento nativo, um conhecimento da natureza, conhecimento de forças até, que geralmente o médium, teoricamente, né, não teria todo esse treinamento. O médium, ele geralmente, numa casa espírita, ele passa por todo um processo, né, um estudo, enfim, toda uma educação mediúnica, uma educação das bases espíritas, né? Mas o benzedor, ele tem uma Ele já característica traz, né? bem diferenciada nesse sentido. O xamã por conta da natureza. Ele está em contato direto com a natureza. Então ele conhece a natureza. E a natureza é a propulsora de tudo, né? Tanto nossa vida, ela é ligada à natureza, né? Tanto que cada um de nossos chakras, ela está relacionada a um campo da natureza. Sim, com E certeza. o xamã sabe isso, né? Ele sabe isso, ele conhece. Por quê? Porque ele vive a natureza. Então, o verdadeiro curandeiro é aquele que tem a ligação direta com a natureza. Porque a natureza é um ser vivo. É preciso que as pessoas saibam disso. A natureza é um ser vivo. Hoje tem tem um livro que explica muito sobre isso. O despertar de Jesus. Como é que houve o despertar de Jesus? Ele explica tudo isso. Ele entra no campo da natureza das coisas. Eu digo, o que é? São aquelas minúsculas essências de vida que é o espírito da natureza. São minúsculos. É como nosso corpo. Já ouviu dizer que nosso corpo é um mundo? É o um mundo, microcosmo do Com macrocosmo. certeza, né? né? É um mundo. Com certeza. E é mesmo. Porque você encontra todas as formas, toda a maneira que a natureza tem. Com certeza, né? Então, é preciso avançar no estudo, buscar o conhecimento, evoluir, né? Evoluir. Eu até dou uma dica, né? O livro Cartas de Cristo. É extremamente importante, é um aprendizado extraordinário que elimina uma série de convicções ensinadas pelas religiões. Desmonta tudo. É Muito isso aí, bom. conhecimento é tudo, né?